Eu queria saber, cara, sobre os materiais da nave, assim, materiais. Quais, a gente tava falando de magnésio, né? Sim. Era mais ou menos isso, né? Quais materiais, na sua experiência, você identificou que existem nesses objetos voadores não identificados? Olha, geralmente são metais que existem na tabela periódica, não tem nada diferente, Uhum. Sim. mas geralmente numa composição química super pura. Hum. O caso do magnésio, ele é um caso famoso que aconteceu no Brasil também. E aquele Gary Nolan, ele inclusive fez testes com fragmento desse caso recentemente. Que aí ele descobriu que o isótopo era 30% diferente do magnésio terrestre. Ou seja, se trata de algo realmente diferente. Inclusive, ele foi questionado, esse cientista, se a gente poderia, com a tecnologia hoje, fazer alguma alteração no isótopo de um elemento desse. E ele disse que é possível hoje. Em 57, quando aconteceu o caso de Ubatuba, que tem essa procedência de magnésio, não seria. Porque naquela época não tinha tantos conhecimentos, tanta evolução tecnológica, equipamentos para poder fazer isso. Só que ele também não entende o porquê que alguém faria algo desse tipo, não tem sentido, e seria uma técnica extremamente cara, né? Muito caro para fazer isso. E ele não vê Custo-benefício não vale a lógica, pena. não sabe por quê. Tanto é que ele está estudando agora esse tipo de coisa, porque pode ser que algum elemento desse advindo de OVNI, se ele tem uma composição isotópica diferente, pode ser que essa composição isotópica facilite na composição ali de alguma coisa. Porque a gente sabe que magnésio é extremamente explosivo, Uhum. inflamável. Sim. É usado até nesses balões, né? Uhum. Para você fogos de artifício, Sim. que dá aquela tonalidade branca bem, bem forte. Né? Então a gente sabe que se você for pegar magnésio e colocar num avião, fazer um avião todo de magnésio, A minha dúvida era essa. você Não é pode algo que a gente usa para um objeto voador, costumeiramente né? não. Mas assim, o magnésio em algumas partes de alguma aeronave já está sendo utilizado. Por quê? Porque o magnésio é extremamente leve Uhum. e duro. Né? Mas talvez se mexer no isótopo pode ser que fique Ele alguma perca. coisa menos inflamável. Faz Então, sentido. mas é coisas que eles estão estudando agora, esses cientistas, em função de terem encontrado isso no caso de Ubatuba. Então, o que foi o caso de Ubatuba? Vamos É lá, isso que eu ia te vamos começar. perguntar, porque eu nunca soube que caiu OVNI em Ubatuba. Nunca soube? Não. Nossa, é um caso clássico brasileiro. Em 1957, no dia 7 de setembro de 1957, esse objeto foi visto por alguns pescadores e turistas que estavam ali. Mas pensa, 1957 tinha 6 casas de pescadores Sim. e alguns turistas que vinham do interior de São Paulo capital, e passavam o final, final de semana ali, né? Pescando, alugavam às vezes a casa do próprio caiçara ali, né? Para ficar tranquilo. Ia pescar lá, tal, passava o final de semana. E nesse 7 de setembro de 1957 foi visto uma espécie de panela, um OVNI metálico descendo. Quando ele ficou sobre a água, que ele foi subir, ele explodiu. Alguns outros detalhes falam que tinha um outro objeto que apareceu também, que aparentemente parecia que eles estavam meio que se degladiando. Mas assim, as informações que nós temos das pessoas que viram, algumas escutaram barulho da explosão, mas todos são unânimes em dizer que o pedaço maior caiu dentro da água e alguns pedaços menores vieram até a praia ali, né? Caiu na areia, quente ainda, e depois foram coletados e enviados para um colunista do jornal O Globo, que é um jornal carioca, Ibrahim Suede. Não sei se já ouviu falar. Já. Ibrahim Suede. E o Ibrahim Suede publicou a carta e uma matéria, né, no jornal O Globo. E depois aí o doutor Olavo Fontes, que era um ufólogo carioca, que é esse cara que está aqui, ele acabou
conseguindo alguns desses fragmentos e analisando no Ministério da Agricultura por essa tecnologista química Luísa Maria A. Barbosa, né? Então ela chegou à conclusão que era magnésio puro, 99,99% puro, tem as análises. O que aconteceu depois? O Dr. Olavo Fontes mandou fragmentos para a APRO, que era uma organização ufológica norte-americana, onde tinha à frente Jimmy Coral Lorenzi, e eles submeteram também o material análise na Dow Química lá, né, que eram laboratórios Dow, onde eles chegaram também à conclusão que era magnésio num alto percentual de pureza, com algumas incrustações ali, né, mas era 99,9, 99,3, 99,2, era muito alto. E uma dúvida, assim, querendo questionar essa situação, não acredito que houvesse algum tipo de objeto terrestre feito de quase 100% magnésio para ter caído ali, explodido. Não, né? não havia. Não teve nenhum registro de queda de aeronave, nada disso naquela região. E o interessante é que esse material rolou o mundo. Eu tenho hoje alguns laudos da NASA, da Caltech, de universidades francesas, de universidades norte-americanas, próprio Stanford. No Brasil, a próprio DCTA, o CTA, em São José dos Campos também analisou, embora eles não quiseram me ceder um material, mas eu conversando com algumas pessoas daquela época, eles afirmaram que o material passou por lá e foi analisado, porque a Marinha e o Exército, eles tiveram amostras desse OVNI que explodiu. O Caminha, que era, se não me falha, memória da Marinha, ele que recebeu esse material. Eu tenho isso tudo documentado, né? Só que 2 fragmentos maiores foram doados, um deles pelo Dr. Olavo Fontes para o Ojeda, que era um pesquisador argentino, isso já em 1965, quando ele teve num congresso, que não era nem de OVNI, que era de outra coisa, se encontraram e aí o Dr. Olavo Fontes, como já tinha sido assediado por militares que foram na casa dele, queriam se apossar disso, mas ele falou, não, eu não tenho mais nada. O que tinha foi destruído em análise, né? Mas era mentira, ele tinha. E aí ele acabou doando para esse argentino. E posteriormente, quando o Ojeda já estava velhinho, ele resolveu repassar isso para um museu, que é o Museu OVNI, lá na Argentina. Esse Museu OVNI, eu estive visitando ele, junto com a minha esposa lá, né? A gente foi num evento que teve lá, deixa eu ver se eu acho. Você acompanha ele em todas essas incursões estranhas aí, né? E esse, eu acho que esse daí eu não trouxe. Será que eu não trouxe? Não, trouxe sim. Aqui, ó, Museu OVNI, lá na Argentina. Eles têm 2 pedaços. Nossa, é grande? É grande, grande. Aí o Jacques Vallée, que é um físico francês, que é consultor da NASA, é consultor do Bigelow Nossa, Space é enorme. também. É grande, grande. Aqui, tá na minha mão aqui. Aí o Jacques Vallée conseguiu amostras, que foram as amostras que o Gary Nolan analisou em Stanford, que são esses fragmentos aqui, que ele chegou à conclusão que os isótopos eram diferentes. O que aconteceu conosco, né? Um filho de um militar do Exército nos doou do pai dele, depois que o pai dele morreu, do Exército, 4 fragmentos, que são esses fragmentos aqui. Esses fragmentos nós também mandamos analisar na USP, na Universidade de São Paulo. Tá aqui os laudos também da USP. E eles chegaram à mesma conclusão aqui na última página, que era 99,3, né? Magnésio. Basicamente por magnésio. E o 0,07 era um óxido, né, de magnésio. Perfeito. Então, mas o que é mais extraordinário de tudo isso? Que esse metal do OVNI que explodiu em Ubatuba, ele tem um isótopo diferente. Então é algo que não é da Terra. Não existe o magnésio naquela composição isotópica aqui na Terra. Aí, de repente, vocês estariam perguntando assim, mas não poderia ser um meteorito que caiu na Terra?
Porque meteorito tem magnésio? Tem. Acredito que tem. Só que eu consultei 2 especialistas em meteorito. O Paulo Anselmo Mattioli, por exemplo, ele me fez um laudo. Ele falou assim, olha, Edson, esse metal que você submeteu, que ele analisou tudo, não tem características físicas de meteorito, de siderito. E eu nunca vi nenhum meteorito que tenha 99,9. Ele falou, os meteoritos que já caíram na Terra, que tenham na sua composição magnésio, tem no máximo 26%. Combinado com níquel, estanfiodita, farringitonita, ferro e algum outro tipo de elemento que geralmente dá em meteorito. Eu acho que é muito difícil você acreditar que tem algo que é unicamente não é meteorito. Então a gente pode encarar que isso seria, na sua visão, para quem não acredita, uma prova de que existe tecnologia feita fora da Terra. Exato. Porque isso aquilo ali era um OVNI. Prova. É um elemento do OVNI e a análise isotópica, eu acho que é a coisa mais surpreendente que nós temos e que comprova a origem extraterrestre daquele elemento. Da composição do OVNI que explodiu em Ubatuba na Praia das Toninhas no dia 7 de setembro Falando de sobre 57. mídia, rapidinho, você acha que hoje em dia sairia uma notícia dessa no jornal? Eu Ou acho você acha que a cobertura mudou um pouco? Mudou muito. Mudou demais. Aqui, ó, esse aqui são jornais da época, né, que saiu em vários lugares esse caso de Ubatuba, só que geralmente ele é acobertado, a informação. Nesse jornalzinho aqui a gente tem algo também sensacional. Um dos pescadores, que é o senhor Virgílio Lopes, que ele viu o pedaço maior da nave sendo coletado por uma embarcação, né, militares da Marinha Brasileira, junto com outra embarcação que tinha uma bandeira diferente, que ele... Como eles são simples, né, pessoal? Caiçara, ele não sabe se era americano, se era de algum outro país. Provavelmente era americano. E esses barcos foram recuperar o que caiu no mar ali, né? Não, eles sabiam que tinha um pedaço maior e aí foram direto lá. Só que antes eles aportaram com uma chata de alumínio, né? O barco da Marinha ficou num lugar onde o calão era mais fundo. Sim. E aí essa chata veio até a praia, aí tinha a casa do seu Virgílio, a família dele e tal. E aí eles chegaram lá na porta e falou, seguinte, a gente vai fazer um negócio aí, vocês ficam dentro de casa, só vai sair a hora que a gente autorizar. Aí, como a casinha deles tem a porta da frente e a porta de trás, geralmente da cozinha, o seu Virgílio, que não era besta nem nada, ele saiu pela porta de trás, se escondeu no meio do mato, já subiu uma picadinha e foi mais ou menos até um ponto onde ele conseguia observar o que esses militares da Marinha e outra embarcação estrangeira lá estavam fazendo. E aí ele viu eles tirarem do fundo do mar esse pedaço do OVNI maior. Nossa. E ele contava isso quando era vivo, né? Contou para um monte de gente. Uma pessoa que não tem por que inventar uma história dessa. Então, assim, existem muitas evidências, né? A gente, ao longo desses anos todos, tem depoimento de militar, tem depoimento de civil, de pescadores, de pessoas ali que escutaram o barulho também da explosão e que deram um depoimento que futuramente eu pretendo fazer um livro a respeito desse caso de Ubatuba, porque vai trazer aí a materialidade do fenômeno OVNI.